Fala pessoal, aqui é o Bruno Passos e estamos de volta com o Filme Favorito, meu podcast onde eu convido alguém para falar do seu filme favorito, voltando com esse projeto depois de mais de um ano parado. E eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que meu irmão querido, João Henrique, para falar do filme favorito dele, que desde que ele me revelou, me pegou de surpresa. Mas a gente já fala disso. João, se apresenta pro pessoal, fala onde eles acham você nessa internet de tantas viagens temporais. Fala pessoal, aqui é o Johnny, o João Passos, irmão do Bruno Passos. Vocês podem me encontrar nas redes sociais com Johnny Cidrim ou João Cidrim no Instagram. E eu só falo bobajada ali mesmo, mas tem algumas coisas. E tem meu Letterboxd também, bem ativo, que também é João Cidrim. Pra quem não sabe, o João é quase 20 anos mais novo do que eu. Eu nasci em 81, o filme favorito do João Henrique é de 1985, que é o grande clássico De Volta para o Futuro. Eu cresci vendo De Volta para o Futuro e, de repente, o João, já bem adolescente, me contou que o filme dele era De Volta para o Futuro e eu fiquei curioso. Johnny, como foi seu contato com De Volta para o Futuro? Tipo, a primeira vez, você assistia durante a infância e eu que não percebia? Como é que foi seu primeiro contato com o filme? Bom, o primeiro contato foi por sua causa, sim. Ah, Tava começando a ser adolescente. No caso, a gente viajou pra praia, depois que você ia à praia, né? Você ia voltar pra casa, não ia ter muito o que fazer. Então a gente levou muitos DVDs. E dentre os que a gente levou, tinha De Volta para o Futuro. Mal tinha ouvido falar de De Volta para o Futuro, até 2013. Eu assisti despretensioso, assim, deitado no sofá. Pô, a emoção e a tensão que esse filme traz. Eu tava na pontinha do sofá no final do filme, pô. A gente até tinha outros DVDs e eu preferi ficar vendo De Volta para o Futuro de novo e de novo. e nessa viagem você viu a trilogia ou você viu só o primeiro? Só o primeiro. Eu tive que a gente voltar pra casa pra eu Nossa, poder ver o 2 e o 3. a gente não tinha levado o DVD dos outros. Não, não. Eu acho a trilogia perfeita, sim. Eu não sei se ela foi escrita como trilogia desde o começo. Eu sei que o 2 e o 3 foram escritos juntos, né? Mas aqui a gente vai se atentar ao 1, que é o que começa tudo, acho que é o mais icônico e tal. É o meu favorito dos três também. Só deixando claro que acho que a trilogia de Volta ao Futuro é perfeita. É uma das melhores trilogias do cinema, fácil, assim. Eu concordo com você. A trilogia do De Volta para o Futuro também acho perfeita. Três filmes nota 10. Tudo encaixa, tudo flui. Os personagens são maravilhosos. Mas então, seu primeiro contato foi ali no começo da adolescência. Então, não foi Isso. um filme que foi parte da sua infância. Você não cresceu vendo De Volta para o Futuro. Não, não, de forma alguma. Então, E ele te acho que foi pegou. melhor, eu pude Hum. aproveitar mais algumas coisas do filme, pegar mais. Ele não é um filme tão infantil assim. É, ele pode ser de Eu acho que, por 85, mas exemplo, ele definitivamente não está datado. não, de forma alguma. Eu acho que ele é perfeito até hoje. Um dia eu acho que ele está fadado a ter um remake, né? Eu acho que o Robert Zemeckis nunca vai querer fazer um remake. E os direitos Isso. estão com ele e com o roteirista. Só fazendo uma inserção aqui na edição, porque eu e o João falamos Robert Zemeckis e não falamos quem é Robert Zemeckis, embora muitos de vocês já devem saber. Mas ele é o diretor de Volta para o Futuro. Ele também escreveu o roteiro junto com o Bob Gale e ele tem os direitos do filme. E ele é um diretor fantástico, dirigiu outras obras incríveis como Contato, que é um dos meus filmes favoritos da vida, e Forrest Gump. Mas bora continuar. Eu acho que o filme ainda se sustenta muito bem. E como é um filme de muitos efeitos práticos também, não está muito datado pra você ver. E não tem o ritmo lento. Tem gente que vê filmes assim, dos anos 80, 70, fala, pô, tem outro ritmo. E esse não tem, cara. Esse é tensão atrás de Esse filme tensão, não é ponta para. da cadeira. Eu acho que ele me lembra. Ele não é do Spielberg, né? O Spielberg só produziu, no caso, Isso. né? Mas eu acho que ele tem o feeling de filme do Spielberg. Ele é aquela aventura super gostosa, super leve. Que por mais que eu tenha falado que ele não é muito infantil, tipo, uma criança pode ver e um adulto pode ver e vai todo mundo curtir, sacou? Cada um pegando camadas diferentes da coisa. Mas ele é aquela aventura boa. É uma aventura que, tipo, tem sua tensão, mas ela não é, ai meu Deus, alguém vai morrer de forma trágica, alguma coisa assim, entendeu? É um roteiro muito bem amarradinho. Quanto mais você pensa nele, mais você pensa, caraca, foram geniais aqui. Eu revi o filme pra gente gravar aqui e eu Uhum. ficava pensando nisso, cara, como tudo que eles colocam é utilizado depois, fecha o ciclo depois, tudo Isso. volta depois, nada é desperdiçado nesse filme. E É um ele filme de tem o ritmo muito. excelente, o tom excelente, ele não para e ele te prende mesmo, do começo ao fim. É um filme de muito, pode ser retcon ou Chekhov's gun, né? Não sei qual que seria exatamente o termo correto aqui. Mas tudo que aparece tem um motivo e é super legal. No caso, Desde por algo que exemplo, você é. tá com essa imagem aí atrás que a gente tá vendo, a praça de Hill Valley, que Uhum. tem o relógio. Que E no é o começo do plot. filme, chega uma moça, ela falando, salve o relógio, por quê? É. Ele foi atingido por um raio e ficou assim, e o McFly pega o panfleto. Aí depois, isso volta depois, é a arma E de é o Chekhov, plot né, que que é o que você é falou. isso. E é o principal da história. Essa moça do relógio, na real, eu lembro. Ela não queria que consertassem o relógio. Ela queria que preservassem o relógio quebrado, porque era parte Isso, da história de Rio Grande. E é assim, ela só passa pelo Martin McFly pela. É Jane, a namorada dele? é a Jennifer. Jennifer, isso. Passa, interrompe eles, né? E entrega o panfleto assim, beleza. Você acha que, whatever, né? Mas não, aí por acaso a Jennifer também escreve o I love you com o número dela, eu acho. E aí por isso ele guarda e por isso ele sabe quando que ele vai conseguir uma fonte de energia depois. Isso, Pô, porque o perfeito. panfleto tem tudo ali, o dia, o horário, contando a história, como se fosse um mini Pois é. jornalzinho que eles distribuíam
pra defender a preservação do Isso. relógio. E até Isso é coisas muito genial. pequenas como o Twin Pine Mall, que vira Lone Pine Mall depois que ele atropela. Sabe, isso não afeta em nada a história, mas é tão legal um negócio desse. Isso é uma excelente sacada. Só fazendo um parênteses aqui, que eu acho que é óbvio, mas eu vou dizer, e como vocês já estão percebendo, é spoiler solto aqui à vontade. É pra falar do filme favorito, eu quero Isso. conversar sobre tudo que aconteceu no filme, por que pegou. O centro desse projeto aqui é falar com spoiler, então esteja avisado. Se, pelo amor de Deus, o filme é muito mais velho do que o João Henrique, então vai assistir. Trilogia Perfeita tem toda no Star Plus. Eu concordo com você, o filme não tá datado, não precisa de remake, não precisa de reboot, não precisa de continuação, não precisa de nada. É bom que os direitos não estão com o estúdio, estão com o diretor e o roteirista do filme. Os dois já falaram que enquanto eles estiverem vivos, não rola. Eu vi algumas entrevistas ou participação em convenções de atores falando, tananã, alguns deles falando, Back to the Future 4 não vai acontecer. Eu acho excelente. E Bom, eu pelo acho fato que de ter que esperar o Zemeckis e o Bob Gale falecerem, a esse ponto o Christopher Lloyd já deve estar aposentado ou até Uhum. falecido, o Michael J. Fox está muito doente com Parkinson, então não deve estar viva nessa época também. Eu não acho que role uma sequência. Acho que seria realmente um remake, um reboot, trazer a ideia. Eles devem fazer, em vez de 85 pra frente, deve fazer dos anos 2000 e pouquinho pra frente, deve rolar uma Pois é, adaptada. eu sempre penso assim, quando forem adaptar, qual ano Uhum. que eles vão pegar de referência, né? Até porque o que pode vir de avanço tecnológico das próximas décadas que fica interessante para você fazer uma comparação dos anos 2010 Uhum. para o que tem lá na frente? Quem sabe? Exato. Lá na frente, um remake pode ser algo interessante, mas é um filme que não precisa de maneira alguma. É um filme que pode voltar para o cinema, meu Deus, como eu adoraria e ver De Rever no Volta para o Futuro cinema. no Puta, cinema. demais. Nossa, eu iria feliz da vida, fazia maratona da trilogia no cinema feliz. E icônico como é, todos os filmes têm características visuais, né? Props muito reconhecíveis, são marcas. O 2015, que era o futuro do De Volta para o Futuro 2, É, era o big deal pra gente aqui. E pois é. tudo do filme, do um, do 2 e do 3, todas as props, as pequenas coisinhas, viram marcas, sacou? Tem o panfleto do relógio, tem a roupa do Marty McFly, O tênis do McFly que amarra sozinho. o skate, que depois vira hoverboard, o visual do Dr. Brown doidão. E o próprio DeLorean, que era um carro que não era E o bom. DeLorean, cara, absurdo o que é o DeLorean nesse Pois é. filme. É um carro É que um não era carro. bom, era um carro que todo falava que era mal construído, fraco, não fazia sucesso. E é um dos carros icônicos do cinema, da cultura pop, para sempre por causa desse filme. O próprio criador do carro agradeceu o filme depois por transformar o carro dele numa coisa icônica. Ele já era uma caixa de aço escovado que abria as portas pra cima, né? O que é impressionante. Levantar a porta para cima, se hoje é incomum, na época, isso É. não existia. E aí ainda colocam ele cheio de parafernália, de botão, de suíte, o capacitor de fluxo, esse tanto de Aliás, coisa. para quem não tá vendo minha camisa, eu vim preparado com a minha camisa do Mr. Fusion. Isso. E eu estou com as blueprints do DeLorean aqui. Aí, olha aí, Estamos tematizados. estamos tematizados. A cena de apresentação do DeLorean, dele saindo do caminhão, é muito maneira, tá cheio de fumaça, não faz sentido, mas tá cheio de fumaça, assim. Ele vai se É. revelando aos poucos. E no final do 1, né, pro 2, o DeLorean já está upgradeado, né, com o Mr. Fusion, com o Aham. negócio de lixo. E no 3 ele tá com as rodinhas de trilho de trem. Eu acho ele super icônico. Dá E vontade todo de ter filme, três figures, né? 3 Três, DeLoreans. três estatuazinhas do Delores em casa. Outras coisas que eu gosto do filme. Ele é um filme que, apesar de eu ter falado dessa tensão toda, ele é extremamente contido num pequeno espaço. Tudo acontece em Hill Valley, tudo acontece com, principalmente o núcleo familiar dele, né? É uma história, tipo, tão pequena, mas que tem uma importância tão grande, sabe? Tudo acontece ali no que é basicamente a praça de Hill Valley, né? A gente tem a Torre do Relógio, o lugar onde ele anda de skate, ele repete essa cena do skate, acho que nos 3 filmes. Tem a lanchonete, que vira o bar no filme 3, e é ele, um McFly, né? Pode ser o pai, pode ser ele sendo atazanado, né? Sofrendo bullying do Beef. É a história desde Isso do se Velho Oeste pra frente, recontando. né? É o Biff sendo Pois é. babaca com Isso McFlys. se recontando em todos os filmes é tão legal. E é tudo espelhado. Tipo, a história do Biff cair no esterco, o É, negócio de ter skate. Eles repetem as coisas e nunca fica algo forçado só pra a gente vai fazer de novo porque é igual. Não, tudo é bem não, é sacado. bem feito. E eu não sei explicar por quê. Mas é. Se é fanservice, é um fanservice bem feito, porque encaixa na história, não tá lá de forma gratuita. Encaixa na história, a cena fica empolgante e você ri junto que você tá puxando aquele momento. Nada é E aí, preguiçoso. pois é, uma aventura onde o protagonista, o herói, né, não tem que salvar o mundo. Ele só tem que se salvar a família dele. A gente não tá tendo uma grande batalha, a gente não tá tendo nada. E ainda assim, é grandioso. Quando fala E de é tensão, isso. cara, tu vai pensando assim, que é um problema atrás de problema. Putz, primeiro ele interrompe o encontro dos pais dele, pra fazer a mãe dele sem querer se apaixonar por ele, pra tentar convencer o pai a ser um cara legal, né? O pai dele E nisso você era tem os meio loser. percalços inesperados, porque a mãe dele do futuro ficava falando: eu era uma jovem de respeito, eu não fumava, eu não Uhum. bebia, eu não ficava me E fazia engraçando com os tudo. meninos, e ele foi fazer o plano dele baseado nisso. Não, eu vou tentar pegar a minha mãe, porque ele
tava lá no plano pro pai dele vir salvar a mãe, né? E ela não vai Isso. querer, porque ela é assim. Ela, não, que isso, já sacou a garrafa de bebida, já sacou o cigarro. E Cigarro? ele, como assim? Isso vai atrapalhando o plano, isso aumenta pra tensão, porque não é Pois só é. o problema é que tem que ser resolvido. O plano nunca acontece de forma fluida e bonitinha. Nunca, nunca. Ele sempre se resolve no último segundo, no último minuto. Sim, Aí você, aí chega pro próximo, assim, caralho, de novo. Vai indo. E a cena final, então, assim, de novo, eu acho genial como, tipo, o Dr. Brown fala, pô, precisamos de uma fonte de energia absurda e como que a gente vai fazer isso, sabe? Como é que eu vou saber onde que um raio vai cair? O único jeito de você saber exatamente quando um raio cair é se você tivesse um relógio marcando. E tem exatamente isso, sabe? E a é cena muito é genial, né? super tensa, ele tem que montar um negócio e tá 88 milhas por hora na hora que passar, encostar, e aí já monta isso, começa a dar errado, porque a tempestade começa a soltar os fios, o Dr. Brown tem que juntar, é tudo Sim, cai uma árvore no fio. no Aí quase, quando ele junta em cima, soltou embaixo. é tudo no quase, é tudo no É. quase. E a trilha sonora é do Alan Silvestre, não é? Isso, do Alan Silvestre, o mesmo Cara, que fez o tema dos Vingadores. que trilha sonora grandiosa, sabe? Ela é muito grandiosa para uma coisa que, em teoria, é pequena, mas que a gente tá numa tensão absurda. Uhum. Sou muito fã de trilha sonora, sempre gosto de ouvir, né? Tenho minhas playlists de trilha sonora. E, pô, essa do De Volta pro Futuro é absurda, É um mix absurda. perfeito de grandiosa com aventuresca. Muito, É muito. diferente daquele grandioso épico, pesadão. Você vê em Senhor dos Uhum. Anéis, que você vê em Duna. Aqui não, é aventuresca, é um clima mais leve. E encaixa que é uma beleza. Então você tem nessa cena final todo o negócio do McFly tentando avisar o Doc Brown que ele vai tomar tiro pra ele se Uhum. proteger. Aí ele tenta avisar e o cara não deixa. Aí ele, putz, não quero. Mas ele fala, não, então vou voltar mais cedo. Aí ele põe 10 minutos antes, mas aí o carro quebra quando ele volta. O filme não para de te deixar agoniado. É maravilhoso. Mas então, o seu E primeiro contato foi esse com 13 anos ali nessa viagem. Você isso. viu várias vezes. Eu já tô entendendo o tipo de coisa que te pegou no filme. A tensão, Uhum. o quanto que ele é bem sacado e tudo isso. E a gente falou um pouquinho do lado emocional ali, que o McFly tá tentando salvar a própria família. Até abrindo um parênteses, o filme nasceu da ideia do Bob Gale, o roteirista, porque ele achou que eles chamam de Anuário, né? yearbook, né? O anuário Anuário, anuário. anuário da escola do pai, ele vendo fotos do pai adolescente, ele se perguntando, se imaginando, né? Se ele seria amigo do pai, se ele conhecesse o pai adolescente, como é que seria. E daí ele criou De Volta para o Futuro baseado nessa ideia. E você tem o Marty voltando no passado e encontrando o pai adolescente, a mãe Uhum. adolescente, percebendo como eles eram, o que levou eles a serem como eles são no presente e depois as mudanças que aconteceram que levaram aquilo. O que eu queria te perguntar é, isso foi parte de alguma conexão emocional que você teve com o filme? Qual é a parte do filme que te agarrou pelo sentimento? Se Bom, era uma existiu. história que eu nunca tinha visto realmente, essa proposta de viagem no tempo, sabe? Como eu falei, as propostas de viagem no tempo era sempre volte no tempo para salvar o mundo. E agora a coisa é tão contida, tão pequena, sabe? Como eu falei, o negócio se passa na praça da cidade, no restaurante, na escola e em algumas casas, né, que eles visitam. Essa relação é bem legal, o Marty McFly, apesar desse começo do filme, né, apesar de ter vivido uma vida difícil ali, ele sempre foi cool. Ele não era, né, meio palerma, meio nerdão, ele era cool. E o jeito que ele vai influenciando os outros vai trazendo uma grandiosidade, sabe? Uma coisa legal pro personagem. Eu acho que a questão emocional tá nessas relações familiares sendo vistas de outras formas também. Tudo bem que o filme se dá essa liberdade de dizer todo mundo ficou melhor de vida depois dessas mudanças que o Marty fez. Pode ser um texto que não é principal, né? Essa relação da mudança dos filhos influenciando a vida dos pais e tal. E não é óbvio que era isso que ia resolver a vida dos caras pra sempre no filme, sim. Mas a gente dá essa passada de pano, né? Que tipo, o bully tinha que se fuder pra que todo mundo se desse bem. Que é plot Mas point pra continuar o 2 e o 3 também. Pra continuar Que dois é ou legal. três. Mas eu acho que é válido Pacas um porque cria debate sobre isso hoje em dia, o que é legal poder conversar Uhum. sobre isso, mesmo que o foco do filme não fosse nesse. Teve mudanças, sim, mas eu acho legal que a mudança foi do pai do McFly achar uma confiança ali na hora pra se impor diante do bully dele, e isso reverberou em como ele tocou a vida A vida toda. e fez as Uhum. coisas, porque o Marty, que nem você fala, o Marty no presente, ele não era tão palerma quanto o pai, mas ele tinha uma influência do pai ali que é o medo de se arriscar. Ele tinha medo da rejeição. Ele fala, não sei se eu aguento. E ele vê o pai dele tendo essa mesma coisa. E o pai dele, com essa mudança, ele publica o livro, ele vai atrás das histórias, publicar o livro dele, que o Marty descobre, né, que o pai dele gostava de Isso. ficção. E aí Muito ele bem. vira um autor de sucesso. Ele se arrisca, ele começa a seguir os conselhos que o Doc Brown dava pro Marty, né? Se você se dedicar a alguma coisa, ela acontece. E provavelmente por isso era que o Marty não era tão palermo, era a influência do Doc Brown nele, de fazer isso, que é o que ele sempre dizia. E agora o pai incorporou isso porque o Marty levou isso de volta. Então as figuras paternas se conversam sem querer. Acho que o sentimental que me pegou seria um pouco de ser uma história mais identificável, né? Como eu falei, ninguém é super-herói. O Uhum. Marty McFly tem uma vida normal, ele tem aquele mundo ali de adolescente, sabe, tem a família
família com os problemas, tem irmãos, tudo acontece meio que num núcleo escolar, familiar. Eu acho que é identificável, talvez pela idade que eu tava e tudo mais. É bom, é uma coisa diferente, sabe? É legal sempre ver um super-herói, ver uma aventura de super-herói, né? Onde o cara é super legal, mas também ver algo mais palpável, vamos dizer assim, pé no chão dentro do possível. A gente tá falando de viagem no tempo, né? Eu acho que isso que era legal, isso cria uma identificação emocional até com toda a história do Deixa eu te perguntar outra coisa. Tem a história famosa, pra quem não sabe, que o pessoal do filme queria o Michael J. Fox desde o início pra Uhum. ser o Marty McFly, mas ele tava muito ocupado fazendo uma série que chamava Caras e Caretas, ou Family Ties. E ainda tinha um problema na série porque uma outra personagem principal, a atriz, tinha engravidado e tava de licença. Então, o personagem do Michael J. Fox estava muito importante na série. Então, não dava pra por um escrever tempo. episódios pra ele aparecer menos, ele poder ter tempo. Então, era impossível, não tinha como fazer isso. Então, eles contrataram o outro ator, que foi o Eric Stoltz, pra fazer o Marty McFly. E eles chegaram a filmar 6 semanas, filmaram muita coisa. O É a Eric piadinha Stoltz. do The Flash? Isso, pra quem viu The Flash agora, que o Eric Stoltz fez o Back to the Future, é baseado nisso. Ele realmente foi contratado pra fazer o Marty McFly e ele filmou muitas coisas. E tem histórias a respeito disso, que eu já entro nisso, que eu quero te perguntar outra coisa. Quando você descobriu essa história, que não era pra ser o Michael J. Fox, que era pra ser o Eric Stoltz. Dois, você já viu algum filme com o Eric Stoltz? Você sabe quem é o cara? E três, se você sabe, você acha que funcionaria ou que seria diferente? Como é que seria esse filme com o Eric Stoltz no papel do McFly? Essa história do Eric Stoltz eu fui saber bem depois, quando eu já tava ali com uns quase 18 anos, porque eu comecei a pesquisar mais bastidores do filme e eu não sei muita coisa. Eu sei que você até viu o documentário, o filme, e eu não vi. O que eu sei de bastidores era aquela história do projeto inicial ser relacionado ao projeto Manhattan e a bomba atômica, né, que o Dr. Brown faria parte, para isso ser a energia necessária para mandar o DeLorean de volta. Isso eu não sabia. E essa do Eric Stoltz eu sabia também. Agora eu tô pensando que filme que eu já vi com ele. Cara, de cabeça, que Ele eu fez acho que Pulp você viu, Fiction? ele fez Pulp Fiction. Ele é o cara que vende a droga pro John Travolta e pro Uma Thurman e que fala que o John Travolta tem que enfiar a injeção no coração da No Uma Thurman. coração. Ah, e ele fez Efeito Borboleta. Nossa, eu não lembro dele em Efeito Borboleta. Eu pesquisei aqui agora, acabei de ver a cara dele. Falei, ok, lembro. Eu já vi as fotos dele como Marty McFly. E se você procurar no YouTube, dá pra achar umas duas, três Dá pra cenas achar as com ele. cenas? Nossa, Dá. como ele tava bem novinho, talvez ele pudesse sim passar essa vibe. Eu acho que ele poderia fazer um bom Marty McFly, sim. Agora, na minha cabeça já tá muito impregnado o Michael J. Fox. É E o difícil Michael pra J. gente Fox, pra imaginar, mim, né? é um Marty McFly perfeito, perfeito mesmo. Ainda assim, eu acho o Michael J. Fox uma mistura perfeita ali de alguém que é carismático, que é cool no olhar, assim, que tocou muito bem a história, sabe? Eu fico muito triste por ele estar sofrendo com Parkinson, porque ele é alguém que eu queria ver muito mais em produções, Ah, com por gostar certeza. muito dele. Uma curiosidade também, nesse filme, agora no 1 e no 2, um dos capangas do Biff é o Billy Zane, que é o vilão do Titanic. Nossa, tá. Ele não tem fala no filme, você só vê ele andando ali. Ele era o figurante do negócio, né? É, figurante pra ser capanga do Biff. Ele tá lá só. Só uma curiosidade aqui. Mas Eric Stoltz, eu fui atrás do Tom Wilson. Tom Wilson é o ator do Biff. E eu vi algumas entrevistas ele comentando como foi a história do Eric Stoltz. Eu vi ele e o Christopher Lloyd comentando. E o Christopher Lloyd falando que o Eric Stoltz era um ótimo ator e tudo, mas que acabou tendo a troca e que ele era muito Uhum. profissional e talvez tivesse dado certo, mas não foi pra frente e tudo. O Tom Wilson falando já é muito engraçado. Aliás, a dica que eu dou pra todo mundo que é fã de Volta pro Futuro, você vai no YouTube, escreve Tom Wilson e vai ver tudo que esse cara conta de história de Volta pro Futuro. É a melhor coisa. Ele contando a história. Ele é engraçado, ele é divertido, ele interpreta contando a história. É muito legal. Mas ele contando que ele ganhou o papel dele, né? Pra fazer De Volta pro Futuro. E pra ele era o grande break dele. Era o primeiro grande filme da carreira dele. Então ele tava querendo muito acertar tudo. Ele falava que percebia durante as filmagens que tinha algo off, algo fora do que devia Uhum. estar trabalhando com Eric Stoltz. Mas que ele tava na dele, só muito concentrado em fazer o papel dele certo, porque era a grande chance dele. Aí ele conta que na cena do restaurante, do dinerzinho lá, quando ele e o McFly, que os dois se agarram, um põe a mão no ombro do outro e levanta o pulso, Aham. que o Eric Stoltz estava agarrando, tipo, com força, ele estava enfiando a mão e estava machucando. Ele falou, o Eric Stoltz ele estava no método ali, então ele queria que todo mundo chamasse ele de Marty. E todo mundo podia chamar ele de Marty, e ele estava agindo como Marty, menos pra Leah Thompson, que fazia a mãe do Marty McFly, porque ele estava querendo pegar a Leah Thompson. Ele fala mesmo. Mas que o Eric Stoltz estava apertando com força e estava machucando, que ele estava ficando com hematoma, sabe? Ele contando é muito engraçado, que ele chegou ele quase fala Eric, o Marty, que ele queria respeitar, né? Que era o Marty, não precisa apertar tanto assim, sabe? É um filme, tipo, pega leve ali que vai parecer massa, tudo, a gente tá aqui atuando.
vamos nessa. Aí ele avisou, aí você mais 3 takes e o Eric Stoltz machucando ele. Aí ele, o Eric, vamos maneirar aí, precisa apertar não, sabe, tá doendo. E o Eric Stoltz não aliviou, saca ele. Tá bom. Tem uma cena lá pra frente, daqui uns dias que a gente vai filmar, em que eu vou ter que te arrancar do carro. A gente conversa lá, só que o Eric Stoltz foi demitido antes disso, então ele não teve a vingança dele. Droga, a vingança dele não. Porra, eu vou regravar essa cena 10 vezes pra enfiar a porrada. Mas que aí um dia, ele chegou pra filmar, e aí avisaram, não, a produção hoje não vai acontecer, pode ir pra casa. Aí ele, meu Deus do céu, eu vou perder meu emprego, o que aconteceu? E ele começa a falar, não, sou eu, o problema sou eu. Eu sou novato, eles não me querem. O filme vai rodar, eu vou perder minha chance. Aí ele foi pra casa, aí no dia seguinte o produtor liga pra ele e falou, Tom, você pode vir aqui no estúdio, a gente quer conversar com você. Aí pronto, ele já ficou. E o cara, não, só me fala, só fala logo. Ele, não, a gente preferia falar pessoalmente. Quem é que gosta de ouvir? Vem cá. Exato. A gente precisa conversar. Não tem como você ficar, beleza. Geralmente é porque fudeu. Aí, putz, ele foi lá já pensando, não, você mantém a calma, você chega lá, você escuta, você fala, muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa trabalhar no futuro. Você sai, entra no carro, chora e grita. Aí que ele chegou lá, ele sentou, e aí entra o Crispin Glover, né, que fez o George McFly. Aí ele, não vai demitir nós dois, vai? Vai que eles contam pra ele, pessoal, sinto informar, tanana, mas a gente teve que demitir o Eric Stoltz. Ele, meu Deus. Estou tão triste. Ele ficou muito aliviado e muito feliz que o Eric Stoltz ia estar, mas ele deve estar preocupado. Pera, mas isso quer dizer que o filme parou? O que é? Ele, não, a gente... continuou o filme, né? Ele, não, a gente contratou o Michael J. Fox, então a gente vai ter que refazer todas essas cenas e tudo. Ele, nossa, meu Deus, que terrível. Eu vou receber de novo. Exatamente. Eu vou receber de novo, nossa. O Tom Wilson contando história de Back to the Future é a melhor coisa que você tem pra fazer no YouTube um dia que você perder umas horinhas. Só digita Tom Wilson e vai escutar o cara em podcast. Logo ele que logo ele que é o douchebag do filme, né? E ele é um ótimo douchebag, né? Excelente ator, porque... Ótimo. Você facilmente odeia o Biff, você começa a pensar em todo babaca que você já conheceu na vida, que é meio bully, você facilmente odeia o Biff, você só quer ver o Biff se ferrar. Então, cara, é bom. E foi interessante também, eu numa convenção, tá ele e a Leah Thompson, que faz a mãe do McFly, né? Ele falando da cena em que ele tenta agarrar ela dentro do carro. Aí, um parênteses. Essa cena hoje, pra mim, é muito mais tensa. Sim, ela é pesadíssima. Porque o filme não tava ali botando um perigo de estupro, mas todo mundo hoje, mulheres então, deve sentir um terror nessa cena muito maior do que a gente já imaginou. A cena é muito tensa, porque o Biff, o personagem, ele tava bêbado, ele podia realmente passar de um limite foda, ele já estava passando, podia acontecer algo muito pior. Mas enfim, e ele contando lá que ele tinha que ficar agarrando ela à força e tudo, que aí o diretor falava, corta, né, pra fazer outro take, que ele chegava no ouvido dela e, desculpa, foi mal, não sei o quê. Porque ela, boa atriz, ela tava chorando. Ela, desculpa, não, você tá tranquilo, tipo, a gente tá só filmando que é um filme. E, tipo, não, mas você tá chorando, eu sei. Ele tava agoniado de estar fazendo aquilo. Difícil não estar, né? Porra. E ele era um ator novato, então ele não tava confortável com a cena. Outra coisa do Tom Wilson, você já viu a música que ele fez? Ele fez pra fazer comédia, mas ele fez uma música pra responder as perguntas mais comuns de Volta pro Futuro que perguntam pra ele. Nunca vi. Você nunca viu essa música? Tá, peraí, eu vou te mostrar aqui, que vai ser melhor do que eu só te contar. Legal que eu fui atrás da música, porque tem o vídeo original da música, tem uns 16 anos já. A primeira vez que eu vi a música dele é um vídeo antigo, tem uns 16 anos. No canal do YouTube dele, aliás, ele tem um canal no YouTube. Eu depois vi essa música, ele cantando em convenções, coisas assim, então ele vai fazendo adaptações pra dar informações novas. Mas geralmente é ele cantando, tipo, imagina que você encontra o Tom Wilson, o cara que fez o Biff. Qual uma das perguntas que você imagina que ele mais ouviu na vida? Uma das perguntas que ele mais ouviu é, como é que é o Michael J. Fox? Ok, então, esse tipo de coisa. Você conhece o ator e você pergunta do outro ator, isso é uma coisa maravilhosa. Aqui. When I'm flying in a plane or I'm on the street, there's a lot of famous people that I like to meet. They shake my hand and never ask my name, and they start asking questions that are always the same. Hey, what's Michael J. Fox like? He's nice. What's Michael J. Fox like? Nice guy. What's Michael J. Fox like? He's an alien. Stop asking me the question. I went to the bar mitzvah of my nephew Josh. Now I'm not Jewish, but I like to nosh. Put on my yarmulke, started to pray, when the rabbi leaned over and I heard him say, hey, was that real manure? No, it wasn't. Was that real manure? No. Was that real manure? It's a movie. Stop asking me the question. Can we take your picture? Come on, look mean. Would you call my friend a butthead on his answering machine? Hey, questions just fill my head. I went to my doctor said, hey, what does a key grip do? Set up lights. What does the best boy do? Help the key grip. What does a producer do? I don't know. Stop asking me the question. Do you all hang out together? No, we don't. How's Crispin Glover?
never talk to him. Back to the Future 4, not happening. Stop asking me the question. Hey, who's the nicest famous guy you know? Adam Sandler. Who is the biggest jerk? Gary Busey. How much money do you make? More than you do, so stop asking me the question. Thanks a lot, everybody. Thanks for coming out. God bless. Good night. Bom demais. Eu achei realmente que a pergunta do esterco ia ser uma pergunta. Seria o que eu ia perguntar. O cara é muito legal. Você falou do Spielberg. Uhum. O Spielberg é um dos produtores do filme. Tem uma história dos bastidores quando eles estavam fazendo o filme que eu acho maravilhosa. E um produtor executivo do estúdio não gostava do título Back to the Future. Ele falou, não, ninguém vai querer ver um filme que tem Future no título. Claramente ele nunca esteve no Brasil na época de Exterminador do Futuro e tudo que era futuro. E tudo que era futuro. De Volta pro Futuro, até o filme do Michael J. Fox, que era Teen Wolf, virou o Garoto do Futuro, só porque era ele. Mas enfim, aí ele mandou um memorando pra produção, falando que o filme não podia chamar Back to the Future, porque ninguém vai querer ver um filme com Future no título, e que algumas coisas tinham que mudar. Então, aquela cena que o Martin McFly põe aquela roupa toda e coloca o rock and roll no ouvido do pai de noite pra fingir que ele fala, eu sou o Darth Vader do planeta Vulcano. Pra irritar um monte de fanboy besta. Ele falou, não pode ter isso. Ele tem que falar só, tipo, eu sou um homem espacial de Plutão. E é isso que ele sugeriu de título. O título do filme pra ele tinha que ser Homem Espacial de Plutão. Spaceman from Pluto. Meu Deus. Aí chegou esse memorando e todo mundo com aquela cara de cu. De bosta, Caralho, acredito que o chefão tá mandando fazer isso, velho. Puta que pariu. Que merda. Que decisão bosta. Que nada a ver, tanana. Aí o Spielberg teve a sacada genial. Ele devolveu o memorando pro chefão, falando, haha, chefe, você é muito engraçadão. Todo mundo aqui adorou sua piada. Valeu aí. A gente tava precisando, porque filmar é muito estressante. Aí o cara, que bom que você... Ficou sem graça. Ficou sem graça. E aí ficou com orgulho ferido. Aí ficou. Já era o Spielberg. O Spielberg já era o Spielberg. Mas eu achei genial do Spielberg devolver assim. Maravilhoso. Desarmou o cara. Temos que ler depois o livro Darth Vader e as aventuras no planeta Vulcan. Uma cena memorável do filme. Puta, essa é foda. Tá, do De Volta ao Futuro 1. Inevitavelmente, a primeira que vem na minha cabeça é a cena quase final, o Marty acelerando o DeLorean e o Dr. Brown conectando os cabos bem na hora. Sabe? E a música estourando, a musical. Nossa, isso é muito bom. É maravilhoso. Várias outras cenas, pra mim, são muito boas. Toda a perseguição de skate que vai levar o Biff a bater no caminhão de esterco. E a cena dele tocando Johnny B. Good na formatura lá no prom. Pô, isso é fantástico. É um paradoxo do tempo, né? Porque ele inventou o rock and roll que ele ouviu. Isso. Aquilo ali é bom demais. E como eu falei no começo, não é um filme do Spielberg, mas pra mim tem todo o feeling de aventura do Spielberg. Tem. E eu acho que, cara, o Spielberg não tem filme ruim. Quando eu penso nos meus filmes favoritos da vida, vários filmes do Spielberg aparecem. Eu digo a mesma coisa. Se você faz um filme de aventura e ele tem um tom Spielbergiano, seu filme tá muito bem encaminhado. Muito bem encaminhado. Pouquíssima gente faz aventura como o Spielberg. Sei nem se alguém faz aventura como o Spielberg, pra ser honesto. Eu não é muito único. tenho que pensar, uma característica muito boa dele. Eu tava aqui fuçando umas curiosidades do filme. Você falou que fizeram De Volta para o Futuro 1 e depois resolveram fazer o 2 e o 3 e foi uma produção única. O Michael J. Fox só descobriu que ia ter um 2 quando ele pegou o VHS do De Volta para o Futuro 1 e no VHS... Não tinha propaganda. Não tinha propaganda. Tinha um To Be Continued, um continua. Ah, tá. Eles colocaram. Eita, então tá. É porque o 1 acaba com eles indo pro futuro resolver mais coisas. Claro que a gente não precisa saber o que era. Era um final perfeito pra dizer, eles continuaram se aventurando e tá tudo bem. Fecha muito direitinho. Mas continuar também é muito bom. Inclusive, uma crítica que algumas pessoas têm, como o 2 e o 3 foram filmados juntos, o 2 acaba num baita cliffhanger, né? Porque depois que eles resolvem tudo, cai um raio no DeLorean e o Dr. Brown é mandado pra sei lá onde. Porque o painel do DeLorean já tava todo zoado. E aí termina com ele recebendo a carta, né, do passado, que chega. Pô, muito foda. E aí quando sobe os créditos, cara, isso é coisa de anos 90, 80. Antes de entrar os créditos, entrava o trailer do filme 3. Sério? A cópia que você viu tinha isso? Caraca! Sim. O seu DVD. Gente, eu que não vejo meu DVD faz tempo. Você... Caracas! Acaba o 2, aí entra o narrador falando: esteja preparado, De Volta pro Futuro 3, vai voltar. E já mostra eles no Velho Oeste se encontrando. Aí você, porra! Tem. Caracas, não dá. Porque os créditos, né? É aquele momento que você dá o cooldown, você tá absorvendo o resto do filme. Tá na hora, meio... É que não tinha cultura de cena pós-crédito. Esse trailer podia vir depois dos créditos, tava mais de boa. E era aquele modelo de trailer antigão, que é o narrador falando: Get ready for that. Aí você tem filme que assim que acabou entrou os créditos, eu tô de boa, tô pronto pra sair da sala de cinema. Não, mas foi o cliffhanger. Pois é, não, tem filme que eu fico lá com várias emoções, dependendo do filme, né? Tem filme que eu fico nos créditos com a alma enterrada, que terminou uma desgraça. Pois é. Tem filme que eu tô só tão chocado, que é um final tão chocante, assim,
E você fica lá no choque o tempo todo. Agora, falando nisso, eu lembro direitinho o dia que eu te levei pra ver Rogue One. Porra! Eu lembro? Porque eu já tinha visto. Sim. E aí a gente teve que sentar separado, você sentou acho que 2 fileiras da minha frente. Uhum. E aí acabou o filme, eu levantei que eu tava muito apertado pro banheiro. Aí eu tava assim, falei, eu tô indo, você quer ir? Você só. Agora não, velho. Peraí. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de tempo. Pra quem é fã de Star Wars, cara, aquele final é Pô, muita aquele coisa final de uma vez. É muita coisa e é uma linda homenagem. É uma linda homenagem. É. Aquilo ali foi. Rogue One é feito com muito, Não, muito é carinho. empolgante, dá pra ver. emocionante. É feito por Maravilhoso. pessoas que gostavam de Star Wars. E fazer aquela conexão foi, ó. A história de sequel, né? Do filme 1 pro filme 2, eles trocam a atriz que é a namorada do Marty. Aí tem 2 coisas aí. Um, trocaram porque a mãe da atriz ficou doente com câncer. Aí ela foi ficar cuidando da mãe, Se por isso eles dedicar a tiveram que chamar isso. outra. Então Uhum. não teve treta Brigas nem nada. internas, Foi nem só nada. uma pena. Essa atriz era Claudia Wells e aí eles contrataram a Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, pra quem viu The Boys, primeira temporada, é que dava leite pro Homelander. Era, meu Deus. Pois é. É. Mas aí o Zemeckis ele até falou, porque não tinha planos para essa sequência, né? Com o sucesso do filme, Uhum. o estúdio quis as sequências e tudo. Mas se ele soubesse que ia ter sequência, ele não teria colocado ela dentro do carro. Do carro, porque Tanto que foi você um percebe problema quando mesmo. começa o filme Rapidinho 2, se livram dela. dá um jeito de apagar a menina, ela fica lá e ela não participa da aventura. Sim, não foi planejado pra isso. Então, outra curiosidade aí. Se você pudesse ter um objeto do filme, sem ser o DeLorean, Tá, vamos tirar o DeLorean. Eu acho que eu ia no hoverboard. do filme 2, Hoverboard do filme 2. Se eu tiver que falar do filme 1, a guitarra que o Martin McFly toca no final. eu acho legal também no final, porque ele começa a fazer um solo de guitarra Que muito legal, à frente vai, do seu tempo, né? Todo mundo para em choque. E aí, quando ele devolve a guitarra pro dono, né? A câmera ainda tá focando no Martin, mas se você fica procurando pro cara pegar a guitarra de volta, ele pega a guitarra e dá uma olhada, tipo, você tá bem? Esse tipo de atenção da direção Bom, e fazer a coisa acontecer no fundo é genial. Isso acontece também quando o Doc Brown tá lá instalando as coisas pro final do filme pra fazer o Martin voltar e chega um policial perguntando. Nossa, ele Né? fala, você tem autorização pra isso? E eu sempre achei que ele tava mostrando uma autorização de cientista. E, pô, ele tá pagando propina, velho. O foco muda pro Martin Muda, só que colocando o bilhete Puta lá, merda. mas tem coisa no fundo acontecendo. Esse filme é um primor. Outras Chekhov's Gun que vão da trilogia toda. No filme 2, ele assistiu um filme de Velho Oeste. Não lembro se é do Clint Eastwood ou não. O Biff tava assistindo, e aí por isso no filme 3 ele lembra de colocar a chapa de metal dentro da camisa. Também é um retcon do Dr. Brown usar o colete à prova de balas por causa do bilhete. O filme 2 e o 3 retomam essas coisas, reutilizam esses elementos de uma forma que não é barata. Uhum. E não é só a gente vai fazer igual. Não, é homenagem e investe na aventura. Diferente de outras obras que a gente já viu que eles repetem e você fica, putz, tá só. Tá só repetindo. A falta de cuidado ali. Não é uma coisa simples de fazer. Vou trazer isso de Não, volta muito que vai ser difícil. legal e passar ali. Tipo, eu consigo reconhecer e fazer a crítica, mas eu não consigo falar, devia ter sido assim. É, Eu não sou fazer artista, uma- só Fazer curto. uma continuação não planejada é difícil. E fazer retcons de maneira que pareçam retcons e não só reaproveitamento de roteiro é Aham. muito difícil. É primoroso no De Volta ao Futuro. Eu já divaguei e falei da trilogia como um todo várias vezes e era pra falar só do De Volta ao Futuro 1. Mas como a própria trilogia encerra dizendo, né? Dr. Brown fala, o futuro de ninguém foi escrito. Cabe a você fazer o melhor dele. Apesar de não ser o final do filme 1, é a mensagem bonita que termina num baita up, assim, né? O Dr. Brown foi viver a vida dele feliz, casar e ter filhos. Todo mundo terminou bem. E às vezes é isso que a gente precisa. Um filme feels good, um filme que é uma aventura boa e que termina tudo bem. Junto com a outra mensagem dele de se dedica ao seu objetivo. Senão ele nunca Eu vai acontecer. pensei muito tempo, né? Esse tempo. Qual que é o seu filme favorito, né? É difícil. E claro que a gente tem filmes que batem diferente em diferentes épocas da vida que a gente tá, né? Que a gente Até vê o a filme. proposta aqui do podcast, quando eu chamo as pessoas, muita gente fala, eu não tenho um, eu falo, não tem que ter um. Vamos conversar de um filme que você gosta. Eu só chamo de filme favorito porque não dá pra chamar o podcast de um dos filmes favoritos do meu convidado, né? Vai ficar muito grande. Exato. Não, mas acho que é isso. Eu acho que é possivelmente o filme que eu mais vi na minha vida em quantidade. Como eu falei, desde ter visto o DVD várias vezes repetidas, né, nessa viagem, depois de ver de novo, ver de novo, ver de novo. E quando eu conheci alguém que não via, eu sou esse chato, eu falava, não, vamos ver. Sabe, eu queria ver a reação da pessoa e todo mundo gostava, todo mundo tava na ponta da cadeira também, do mesmo jeito. É o tipo de filme que é difícil E não imaginar fica alguém chato, que não gosta. não. Claro que deve ter alguém que não gosta, porque tem gente pra tudo. Afinal, tem gente que gosta do episódio 9, enfim. Mas até hoje na minha vida, se eu conheci uma pessoa, eu já conheci, troquei umas ideias, já entendi um pouquinho como é que é da pessoa. Ela fala que eu nunca vi De Volta pro Futuro, eu consigo recomendar com total confiança. Vai ver que você vai gostar. Pode ver sim. Uhum. E que nem falou, não tá datado nem em ritmo, nem nada. Qualquer um, Nossa, não. a molecada de hoje pode ver esse filme que eu Pode, tenho total fácil. confiança que vocês vão amar esse filme. E aí você emenda com a trilogia, que é bom demais. Que é perfeita.
Que é perfeito. Então é isso, eu acho que é o filme que eu mais vi na vida, eu fico em dúvida se é ele ou Procurando Nemo. E Mas, nunca enjoou e acho que não se produziu ainda uma aventura desse nível de novo. Tô não, esperando. uma aventura boa, assim, é muito difícil de ser feito. Muito difícil. Saíram muitos filmes bons nesses últimos anos, desse nível de aventura, com essa qualidade, essa mistura de feel good, com ação, com aventura, com tensão, com Atenção, boas mensagens, com um trilha sonora, elenco. boas É, mensagens, elenco bom. não tem uma vírgula fora do lugar nesse filme, cara. Não, porra, bom demais. Meu É, favorito é aquele que te toca dessa forma, é aquele que você vê várias vezes. É constante na minha vida. e é por isso que eu gosto desse projeto, desse podcast, eu quero retomar e ficar fazendo ele, porque eu gosto de conversar sobre por que que tal filme marcou a pessoa. E no nosso caso aqui, é um filme que é tecnicamente impecável. Sim. Mas, às vezes, um filme muito especial pra gente não é um filme Não particularmente precisa bom. ser, não precisa ser Às vezes o filme é ruim, mas tecnicamente pra pessoa. excelente. Eu quero ouvir as histórias das pessoas. Eu gosto muito desse filme por causa disso. Então, às vezes, o filme lembra uma pessoa com quem você viu. Então, qual é a história que tem aí? É isso que eu quero saber aqui. Então, esse é o projeto que eu quero continuar. E a gente encerra com a mensagem do Dr. Brown, né? Seu futuro não tá escrito, ele é o que você Faz dele. faz dele. Mas, como também diz o Mestre Hugo e Kung Fu Panda, eu não lembro exatamente em português, mas é algo do tipo: ontem é história, o futuro é um mistério, mas hoje é um dom, por isso que chama presente. E também, como fala Gandalf, tudo que você pode Uhum. fazer é decidir o que fazer com o tempo que você tem. A mensagem é atemporal e quando ela é encaixada muito direitinho no filme, vai emocionar e a gente vai curtir. Então fica essa mensagem nossa para vocês que estão assistindo ou ouvindo a gente. Invista no seu presente, que o futuro toma conta dele mesmo. Você está correndo atrás dos seus objetivos. Johnny, muito Obrigado, Bruno, obrigado. por me chamar. Muito Obrigado por ter feliz de poder aceito. participar e falar mais desse filme que eu amo tanto. E a Bem-vindo, cara. gente ama tanto. Muito obrigado, Johnny. Pessoas, obrigado por ouvirem, por assistirem. Os links de redes sociais do Johnny estão na descrição. As minhas é @PassosNerds em tudo que é canto, você acha. E usem camisas legais também, igual a gente está usando aqui. Beijo pra vocês, seu bando lindo, e até a próxima.